Amém. Assim seja. Amiga Ângela, antes de começar, gostaria muito aí de agradecer as palavras carinhosas, né? Dirijo a você a minha gratidão e essa alegria do reencontro, mas estendendo também a todos os trabalhadores do Lar Francisco, a todos aqueles que acompanham agora nesse momento a corrente do bem, para buscar nessa fonte viva a inspiração, a força necessária para continuar aí na travessia dessa caminhada relativamente turbulenta que a gente se encontra no momento. Então, imensa gratidão aí pelo carinho e pelas palavras muito gentis, Ângela. Guardo aqui no coração e tenho essa emoção de poder fazer parte dessa família, né? Como já disse tantas vezes, mas faço questão de reafirmar. Então, muito bem, amigos, nós hoje trazemos o tema do estudo, e mais uma vez citando aí as palavras da Ângela, é como se fosse um grande evangelho no lar, né? Um evangelho nos lares. É uma bênção a gente poder ter essa condição, né? Através do aparato tecnológico e elevar a vibração dos nossos lares e, consequentemente, das nossas famílias, dos nossos corações, sem palavras, realmente uma grande oportunidade. E o tema da noite de hoje, do nosso estudo, ele tem esse título, né? É chegada a hora. Um título, assim, bem sugestivo para o momento, e eu vou ser bem sincero, como sempre. Essa proposta desse estudo, ela me ocorreu de um processo, assim, muito intuitivo, onde eu acordei com esse pensamento e com esse sentimento de que estamos num momento bastante agudo da nossa travessia. Eu sei que essa fala pode parecer muito repetida, ou, dependendo do viés, até pode parecer que tem um cunho alarmista, mas não é essa a ideia. E também não foi essa a sensação que eu tive. A sensação é realmente como se eu tivesse tido a orientação e a mensagem durante o sono, provavelmente, né? A gente lá tem os desdobramentos, às vezes não sabe nem que teve, não lembra, de falar a respeito desse momento, de falar colocando um contorno que nos ajude a entender um pouco mais e nos preparar um pouco mais. Porque não é novidade para ninguém que a gente está num momento muito desafiador da humanidade. Ah, mas já tivemos outros momentos desafiadores. Em várias situações da história, no passado, a gente pode pensar alguns desses momentos e entender que eles foram também realmente muito difíceis. Porém, há uma diferença entre esses momentos desafiadores do passado e esse momento de agora. E aí o nosso embasamento é o Consolador prometido, é a doutrina espírita mesmo. Então, a grande diferença é que a gente está no auge da nossa transição planetária, que é uma coisa que acontece de milênios em milênios. Eu me expressei mal, né? São muitos milênios até você chegar ao momento de transição. Então, o momento de agora não é igual a um século atrás, a 2 séculos atrás, ou mesmo a um milênio atrás. O momento de agora é um momento ímpar na história da humanidade terrena. E ele está aparecendo inicialmente dessa forma para a gente, né? E a pandemia é como se fosse o carro-chefe da dificuldade. Porém, não é a única. Em outras importantes dificuldades, no cenário socioeconômico, no cenário político, principalmente, e a gente está com essa visão clara. Porém, o que trazer de informação que faça sentido no intuito de nos prepararmos
além do que a gente já sabe. Então, vamos olhar a frase de novo. É chegada a hora. É chegada a hora de quê? De ir mais fundo no nosso processo de mudança. De buscar com mais intensidade ainda o nosso despertar consciencial e espiritual. A gente está numa comunidade, né? Aqui no Lar Francisco, a maioria das pessoas já conhece essa casa, já tiveram a bênção de conhecer a doutrina espírita. Então, são pessoas que já estão numa certa caminhada. E é essa conversa, nesse grupo tão familiar, que a gente vai desenvolver esse tema. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque é diferente falar para um grupo ou falar para pessoas que não conheceram a doutrina espírita ainda, que ainda não estão familiarizadas com a busca sincera e profunda de um despertar espiritual. Mas nós que já estamos um pouquinho nessa jornada, temos, por assim dizer, uma obrigação de irmos mais fundo, com mais intenção e propósito. Porque a dor está aí. O sofrimento está aí. A dor professora, o sofrimento despertador, sacudindo as bases e os alicerces desse mundo. E como eu falei no início, não é uma fala alarmista, mas a notícia triste é que pode piorar ainda um pouco mais. Por conta de uma série de fatores. Mas a notícia boa é que nós, enquanto indivíduos, principalmente, mas também enquanto coletividade, esse grupo agora que está aqui presente é uma coletividade. Não estou falando só da coletividade planetária, não. Nós temos um papel na minimização da dor, na minimização do sofrimento. Vai depender da nossa postura, da nossa atitude, da nossa entrega. Não ouvimos tantas vezes que somos os trabalhadores da última hora? Então vamos trabalhar. Vamos arregaçar as mangas e colocar essa intenção de uma maneira mais forte. E não adianta ser só na hora da palestra, não adianta ser só na hora que você está passando um momento difícil. Essa chama, essa luz que se acende dentro de nós, ela precisa estar constantemente acesa. Daqui para frente, constantemente acesa. Para o nosso próprio bem, para o bem daqueles que nos são próximos e para o bem daqueles que, porventura, a gente tem a oportunidade de tocar. Eu sei que é uma cena um pouco forte, mas imagina um campo de batalha. Tem aqueles que estão caídos, feridos, em sofrimento. Tem aqueles que estão lá correndo com aquela maquinha para resgatar e levar para um pronto-socorro, para um atendimento. Então, nós temos o dever de nos prepararmos para sermos esses que acolhem. E se porventura a gente tropeçar, cair e não aguentar o peso da dificuldade, certamente terá uma mão para nos ajudar. Mas o convite agora, sem meias palavras, e talvez isso possa gerar, às vezes, uma sensação de excesso de ênfase, mas eu sinto que não é mais o momento de atenuar demais. É falar direta e objetivamente. Nós temos sim, pelo conhecimento que portamos, pela bênção do que recebemos, o dever e a obrigação de nos prepararmos, de estarmos firmes para os momentos de balanço, como está acontecendo e como pode acontecer mais um pouquinho. A gente está vendo. É como no âmbito individual. Quando um ser não aprende a lição, o que acontece? O que a vida faz? A vida repete a prova. E repete a prova. A vida é amorosa, ela é generosa, mas ela é implacável. Implacável não no sentido de cruel. Ela não vai deixar a gente subir degraus que a gente não está preparado para subir. E aí eu digo,
Assim é no individual e assim é no coletivo. Então vamos trabalhar com muito afinco nessa mudança interna, nesse despertar. Porque a transição, meus amigos, já está em andamento. Aquilo tudo que foi predito, aquilo tudo que foi anunciado lá atrás, está acontecendo aqui agora de forma inequívoca. Até quem não tem muito conhecimento da doutrina ou nunca ouviu falar no Espiritismo sente que tem algo diferente acontecendo. É porque tem. As pessoas estão sentindo intuitivamente que é uma hora de virada. Então, outra imagem que faz a gente pensar. Imagine que fosse anunciado uma tsunami. A maioria das pessoas que estão assistindo estão em Macaé, né? Eu estou no Rio de Janeiro, também estou perto aqui do mar. Uma tsunami para daqui a uma semana. Ó, tem prazo, daqui a uma semana vai vir uma grande onda. O que a gente faz? Qual é a nossa atitude? Vamos refletir, cada um dentro dos seus próprios pensamentos. Pego as minhas coisas, pego aquilo que é mais importante, pego a minha família e vou embora. Esse é o primeiro pensamento da maioria, imagino. Só que vão ter outros que vão pensar assim, de que forma eu posso ajudar aqueles que estão mais despreparados do que eu para essa mudança? De que forma eu posso ser útil? De que forma eu posso estender a minha mão? Esses outros que eu estou falando, em tese, devemos ser nós. Sermos esse grupo que estende a mão, que não pensa só em si, que está antenado nos valores morais profundos que a gente vem recebendo há anos da espiritualidade amiga, através do Evangelho de Jesus, através da doutrina espírita. Ainda tem um terceiro grupo, que vão ser aqueles que vão ser pegos de surpresa. Nem sabe o que está acontecendo ainda direito. Vendo televisão ali, e aí a onda vem, e quando a onda vem e a pessoa está completamente despreparada, aí é sofrimento, aí é caldo, aí é aquela sensação de não ter aonde se agarrar. E fica sem ar mesmo, debaixo da água, embolando, na dor. E é claro que isso é só uma imagem simbólica, metafórica, mas é só olhar para o lado que a gente vê pessoas exatamente nessa condição. Porque a tsunami, na verdade, a onda, ela já chegou. E se for falar da pandemia, a gente já está na segunda onda. Vai ter terceira, vai ter quarta, vai ter quinta? Vão ser piores? Aí é que está. Depende de cada um de nós. Porque transição planetária, se alguém ainda não entendeu, vai entender agora para sempre, ela é o conjunto da transição dos indivíduos que aqui habitam. É a nossa mudança de frequência, é a nossa mudança de vibração associada à mudança de vibração dos nossos companheiros de planeta Terra, é que vai fazer a Terra subir esse patamar. E quem que está nos convidando a fazer essa subida de frequência? A dor. Infelizmente, tem gente ainda que, diante da dor, fica mais egoísta ainda. Fica mais orgulhosa. Comete erros ainda mais importantes. Mas uma boa parte, acho que até a maioria, na hora da dor, expande. Abre a percepção. Entende que existe algo a mais do que essa visão superficial que a sociedade ainda impõe através dos seus valores distorcidos. Então, quanto melhor cada um de nós formos nesse processo, mais as chances das ondas serem menores. Porque não está nada rigidamente decidido, acreditem nisso. Os textos, os livros, o livro lá do Divaldo, psicografado pelo Manuel Filomeno de Miranda, o livro do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo, Transição Planetária, deixa isso claro.
Não está decidido, vai ser exatamente assim. Depende de nós. Poxa, Anderson, mas eu sou só um. E aí é que tá, é essa consciência que tem que mudar. Essa consciência de que só um faz diferença. Porque esse um toca no outro um, que toca no outro um. É claro que a gente precisa confiar que essa mensagem está chegando aos quatro cantos. Não só aqui, Macaé, no Lar Francisco, mas nos quatro cantos do planeta Terra. Por vários caminhos diferentes. Então a gente confia que lá do outro lado do mundo, no Japão, ou na Austrália, ou na Nova Zelândia, tem pessoas pensando como nós. Tem pessoas separando o lixo porque estão pensando na ecologia. Tem pessoas que estão doando um pouquinho do que tem a mais para poder beneficiar o outro. Tem pessoas que estão fazendo um movimento de concessão, de renúncia, de algum tipo, de alguma forma, para poder ajudar aquele que está caído no chão. Em todos os sentidos, não só no chão da carência material, mas da carência psicológica, da carência espiritual. Então a gente faz a nossa mudança e confia que essa mudança está acontecendo em todas as partes do mundo. Porque é dessa maneira que a gente vai atravessar e minimizar as ondas. E o que fazer na prática? Em termos mais específicos. E antes de chegar ainda nessa parte, só para confirmar isso tudo que eu acabei de dizer, porque na hora de qualquer questão que a gente tenha, a resposta é sempre a mesma. Jesus, o mestre, o modelo e guia da humanidade, o farol a nos guiar. E doutrina espírita. Então, Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a nossa maior ferramenta. Aquela que deve ser lida, relida, absorvida, lida de novo, relida, absorvida e por aí vai. Que é o maior dos treinos. Capítulo 23. Capítulo 23 tem um nome engraçado. Olha o título do capítulo. Estranha moral. Por que esse título? Porque algumas falas de Jesus soaram estranho e soam até hoje para muitas pessoas. Mas a doutrina vem e esclarece, a doutrina vem com a chave de revelação. E as próprias palavras do mestre, em outros contextos também têm a chave. Então eu estava falando agora, né, dessa firmeza que a gente precisa ter, desse momento desafiador que a gente está, e olha como que essas palavras são absolutamente contemporâneas. Não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. Mas eu vou ler aqui só um trechinho, que é o item 9. Não pense que eu vim trazer a paz para a terra. Eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Eu vim para separar o filho do seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem será como inimigo, o homem terá como inimigos aqueles que moram em sua própria casa. Mateus, capítulo 10, do 34 ao 36. E mais uma passagenzinha aqui de Lucas, que é o subitem 10, também uma fala do mestre. Eu vim lançar fogo à terra, e o que mais desejo é que ele se acenda o quanto antes. Por que que essas duas passagens Kardec escolheu colocar nesse capítulo, cujo título é Estranha Moral? Porque de tudo que a gente conhece de Jesus, não parece muito lógico ele falar que veio trazer a espada e não a paz. Não parece lógico ele falar que veio lançar fogo sobre a terra e querendo que esse fogo se acenda logo de uma vez. Não parece lógico, mas existe uma lógica. Existe a compreensão correta. Quem tiver curiosidade de aprofundar bastante, esse é o capítulo. Mas a gente vai discernir um pouquinho sobre isso dentro do nosso tema. É chegada a hora. Que espada é essa que Jesus está falando? Que fogo é esse que ele se refere? Vamos pensar, vamos refletir. Será que Jesus estava propondo o conflito armado?
Aquele mestre que tantas vezes ressaltou a paz, que foi chamado pelo profeta lá atrás de príncipe da paz, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos, aquele que nos ensinou que devemos amar o próximo e devemos amar até o inimigo. Será que esse mestre está propondo algo diferente disso? E isso tudo é uma grande contradição? Por incrível que pareça, algumas pessoas se baseiam nesses trechos do Evangelho para alimentarem ainda a sua ânsia de violência e destruição. Mas não é isso que Jesus está falando. Quer ver uma passagem onde a coisa começa a ser entendida? A passagem começa a ser entendida de forma mais profunda? É quando ele disse: eu vos deixo a minha paz vos dou, mas não como o mundo a dá. E aí tem uma bela pressuposição que ajuda a gente a refletir e entender o que ele estava falando. Se ele fala que não veio trazer a paz e sim a espada, a divisão, a gente entende, e na outra parte ele diz que veio trazer a paz, mas não como a paz do mundo. Ele está querendo fazer essa divisão com essa espada simbólica, metafórica, que existe a paz do mundo e existe a paz proposta pelo Cristo, proposta pelo Mestre do amor, da sabedoria, da bondade e da paz, príncipe da paz. Então, essa divisão, ela sim precisa acontecer. O que é a paz do mundo? É a glória, é o sucesso, é o poder da matéria, é o poder da influência, é você ser respeitado pelo status que você ocupa na sociedade. E aí você fica lá em paz, ó. Às vezes até no seu carro blindado, às vezes até no seu condomínio de luxo. Ou nada disso, mas às vezes dentro do seu próprio ego, distraído das coisas verdadeiras e essenciais. Aí você acha que está em paz. Igual o filho pródigo, que estava lá gastando o dinheiro do pai, achando que estava na maior felicidade, na maior paz. Iludido com a ilusão. A paz do mundo, ela tem a ver com as conquistas mais externas. E olha só como não tem nada, é só radical, falando dessas pessoas muito perdidas, iludidas. Quer ver como que isso está mais próximo de nós? Quem de nós não quer alcançar o equilíbrio nas áreas importantes da vida? Todos nós queremos estar em paz com a nossa família, estar bem sucedido no trabalho, estar resolvido também com a parte financeira, estar com uma ótima saúde, estar com a família toda à sua volta. Quem não quer isso? Todos queremos. Mas é importante a gente entender que não dá para equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo. Às vezes está tudo bem, mas aí teve uma reviravolta financeira. Às vezes está tudo legal, em harmonia, mas teve uma dificuldade na parte afetiva. Ou a afetiva está boa, a finança está boa, o trabalho está bom, mas você perde um ente querido. Está vendo? Como se nós ficarmos dependendo da paz do jeito que se preconiza, do jeito que se acredita que ela vai chegar, a gente nunca vai chegar na paz. Porque a paz que o Cristo propõe é a paz interna. E é chegada a hora da gente entender isso com a maior profundidade e fazer o movimento para alcançar essa paz, que é sim a reforma íntima, que é sim a renovação das suas propostas de vida, dos seus valores, de como você enxerga o mundo, de como você enxerga a vida, de como você se posiciona diante das dificuldades da vida. Quem nunca ouviu falar aquela frase? Não importa aquilo que te acontece, mas a maneira que você lida com aquilo que te acontece. E a maneira que você lida é aquilo que está instalado, digamos assim, na sua filosofia de vida profunda, nas suas crenças e nos seus valores. É por isso que eu falei que o Evangelho deveria ser a nossa maior ferramenta, porque ali você aprende e treina aquilo que é mais essencial para o alinhamento moral e espiritual do ser.
Ah, mas tem gente que nunca leu o Evangelho, que não tem acesso ainda. Que a gente possa ser, de forma mais efetiva, divulgadores dessa mensagem. Antes de tudo, com o próprio exemplo, mas vai chegar cada vez mais no nosso entorno pessoas desesperadas, pessoas pedindo um socorro. E a gente precisa estar com uma atitude assim mais direta. Ó, existe uma doutrina chamada doutrina espírita, que é o cristianismo puro, e tem esse livro aqui, toma para ler. Ou então vem cá, participa do Evangelho do Lar na minha casa. Oferece, convida. Quando eu digo é chegada a hora, porque a gente tem a tendência de ser assim muito suave, muito sutil, muito polido. Não, não quero ser invasivo, mas as pessoas vão ficar cada vez mais carentes daqui para frente. Ainda tem balanços para acontecer. Então, que a gente possa ser um pouco mais incisivo e assertivo nesses convites, nessas ofertas de auxílio. Claro que sempre respeitando o posicionamento de cada um. Não é um convite para invadir a vida do outro e impor nada. É só para a gente tirar um pouco o excesso do verniz e colocar mais sobre a mesa aquilo que você já recebeu fartamente, que é o conhecimento que liberta, que é a consolação que alivia suas dores. Quem participa aqui desse grupo conhece o trabalho do Lar Francisco, do Colo de Mãe. Quem consegue imaginar qual é a dor que uma mãe sente quando perde um filho? E quem consegue imaginar a bênção que é você poder ter um amparo como esse, da espiritualidade, mais associado aos trabalhadores aqui do lar? Então são tantas bênçãos que a gente tem para oferecer e compartilhar. Às vezes é um link da corrente do bem. Ah, mas eu não vou mandar para essa pessoa, porque eu não sei se... Manda, na dúvida manda. Se ela não gostar, o máximo que ela vai fazer é não ver. Agora, se você souber que ela não vai gostar, aí você não manda. E aí tem essa coisa do respeito. Então, a paz do mundo é essa que eu acabei de falar. A paz do Cristo tem esse grande propósito da gente não afrouxar, da gente não diminuir a intensidade da nossa mudança interna. E para isso você tem que se olhar. Para isso você tem que parar um pouco de se distrair, em excesso, pelo menos, para você poder ter a chance de entender o que em você está precisando mudar. O apóstolo Paulo, né, é um grande exemplo dessa transformação. Estava lá no auge da sua grandeza no mundo, poderoso, jovem, influente, perseguindo, condenando e às vezes matando aqueles que não pensavam da sua própria maneira. Aí depois do encontro com o mestre na estrada de Damasco, uma revolução, ou um primeiro passo da revolução, que é aquele momento de conversão profunda, e depois toda uma vida de transformação, que é a vivência do bom combate. A espada que Jesus propõe não é para combater o outro, não é para, nem ideologicamente, você querer sobrepor as suas percepções a outra pessoa. Que dirá o enfrentamento direto, violento. Não é nada disso que Jesus propôs. Essa espada é para atuar dentro de nós, é para atuar nas nossas entranhas mais profundas em termos de mentalidade e de moralidade. E já que eu citei o exemplo de Paulo, olha o que Paulo fala em Hebreus, né? Na carta que ele escreveu, né, para os Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12 e 13. Vou ler esse trechinho aqui. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E ela vai tão profundo que ela é apta a discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Olha como que isso se coaduna com a fala do Cristo, porque fala de espada também. Mas essa espada, para fazer o nosso processo de separação daquilo que é falso
daquilo que é do ego, daquilo que é da ilusão, para a gente observar aquilo que é verdadeiro, que é o amor, a humildade, a caridade, a fraternidade entre os irmãos, a solidariedade. Isso é o verdadeiro. A gente sabe, mas vamos aprofundar nisso. Vamos manter essa chama acesa com mais vigor. E além desse trabalho todo interno, que a gente constantemente é convidado a fazer, e que agora não dá mais para esperar, porque se esperar, pode ser que você seja um desses caídos no campo de batalha. Porque ninguém consegue atravessar um período de grandes desafios se estiver desesperado ou muito ansioso. E para você não estar desesperado e muito ansioso, você vai ter que estar firme na sua fé, no conhecimento do que está acontecendo no mundo. Tá vendo como que não é só uma fala bacana para a gente ficar empenhado na nossa mudança interna, porque isso é legal? Não é só porque isso é legal, é porque agora é mais necessário do que nunca. Porque quando vier o peso, que você esteja forte para carregar. De preferência, ainda pegar na mão de quem está do teu lado e ir junto, dando força. Então, além desse trabalho de transformação interna, essa fala metafórica do Cristo sobre a espada que divide, sobre esse fogo que ele quer que incendeie, também tem a ver com uma outra metáfora que a gente pode usar, né? Na agricultura, às vezes você queima para poder eliminar ali as ervas daninhas. Depois você trata o solo, porque esse solo fértil vai gerar bons frutos. Então esse fogo vem para queimar o quê? As ilusões, o homem velho. Mas ao mesmo tempo que ele consome essas ilusões, ele ilumina. Ele ilumina o ser. Ele ilumina o ser através das suas virtudes. Aquilo que é virtuoso em você vai ficar permanentemente com você, por toda a eternidade. Mas as ilusões vão ficar para trás. Então é chegada a hora, meus amigos, desse profundo comprometimento com a sua transformação interna. Mas também é chegada a hora para você ter um posicionamento mais contundente na sociedade que você está inserido. O que eu quero dizer com isso? Estar alinhado aos propósitos do Cristo na Terra. Mais além, vamos além na investigação. Se você está na fila de um supermercado e você vê um cliente sendo abusivo ou agressivo ou preconceituoso com a moça do caixa, você não se cala. Você pode falar, ô meu amigo, não trata essa pessoa assim não, porque a gente tem que respeitar, ô seu gerente, chega aí. Porque, em geral, a gente, né, tem uma certa vergonha, não se mete, não se posiciona, mas chegou a hora da gente mostrar que o bem, ele não é tímido. Não é para sair para a violência, óbvio que não. É para colocar o seu posicionamento pacífico, mas verdadeiro. Eu lembro muito do Gandhi quando eu falo sobre essa parte, né? Porque o Gandhi, ele conseguiu, com o seu emblema do Ahimsa, que lá na língua hindu significa não violência, ele conseguiu fazer uma revolução sem armas e libertou a Índia do Império Britânico, do jugo britânico que já durava sei lá quantos anos. Então, é possível, sim, revolucionar sem armas. Quando o guarda pediu alguma propina por alguma coisa, você fala não. Chegou a hora de não ser mais conivente com esse câncer da corrupção. Quando você vê algum líder incitando o ódio, quando você vê algum líder na sua fala enviesada,
levando as pessoas a um sentimento de rivalidade, você já sabe que essa pessoa não é boa, que ela não está coadunando com o pensamento do Cristo. A pessoa boa é aquela que é humilde, é a pessoa que sabe que todo enfrentamento precisa ser com paz, com organização, com seriedade. Ah, mas então como é que a gente vai fazer com os criminosos? Os criminosos vão ser cuidados pela lei, dentro do que é possível, dentro inclusive das nossas limitações. Mas não somos nós que temos de lidar com isso. Não somos nós que temos que pegar nas armas. Não somos nós. Não é essa a nossa função. A nossa função é sermos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Os violentos serão encaminhados por um outro planeta. E tem muitos entre nós que são violentos e acham que estão defendendo a boa causa nobre. Mas nós que estamos enxergando, não vamos compactuar com isso. Ou se por acaso a gente estava na dúvida do que é real, olhe com mais profundidade para o coração sagrado do Cristo, que só emana paz, que só emana amor, que na hora que Pedro cortou a orelha do soldado Malcolm, Jesus falou aquela frase célebre que todos nós conhecemos: quem matar pela espada, morrerá pela espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não é essa a proposta do nosso mestre. Não é essa. Aqueles que acreditam nisso estão profundamente enganados. E nós não temos o papel de converter, de violentar a consciência de ninguém. Mas nós temos o papel de nos posicionarmos, sim. Mas e se me xingarem? E se, de alguma forma, me oprimirem? Aí é de cada um. Aí é de cada um. Aí depende aonde vai o seu comprometimento, até onde vai o seu envolvimento com essa causa, com esse momento de transição. Eu vi uma coisa bem singela, que pode ser do dia a dia de todos nós. A gente pegou um Uber, eu, minha família, estávamos indo em direção ao local, e o motorista do Uber, uma pessoa muito simpática, falante, carinhosa, lembrou até meu pai. Num dado momento, ele contando as histórias dele, falou da filha, e ele disse que quando a filha estava lá, não sei qual é o ano mais, na escola, equação do segundo grau, e que a filha não lembrava mais a equação do segundo grau depois que tinha passado por aquele conhecimento. E aí ele fez ela estudar a equação do segundo grau, e ele pegou uma varinha e ele batia nela para que ela decorasse a varinha. E ele estava contando essa história tão entusiasmado, tão assim, achando que estava realmente falando uma coisa muito bonita, porque ele falou depois, e aí ela nunca mais esqueceu. Eu poderia ter só balançado a cabeça, né? Eu não quero magoar o moço, mas eu falei, amigão, eu não concordo, mas respeito sua opinião. E ele levou um susto, porque as pessoas não estão muito acostumadas a receberem esse feedback que se opõe à sua fala distorcida, à sua fala, às vezes, desencaminhada. Ele foi até muito gentil e ele se saiu muito bem. E ele disse, não, mas isso foi lá atrás, querendo dizer que hoje em dia não faria mais isso. Então, esse exemplo que eu falei do supermercado, o exemplo do senhor lá do Uber, ou de qualquer pessoa que esteja demonstrando um comportamento preconceituoso, machista, violento, separatista, de qualquer ordem, se você presenciar, se posiciona. Porque aí, essa energia do bem, ela vai começar a vibrar num tom mais alto. E é tudo isso que a gente quer. É tudo isso que a gente precisa para poder fazer a nossa travessia, a nossa transição com menos caos, com menos dor. Infelizmente, a gente está no momento da dor. Infelizmente, esse momento vai se prolongar um pouco mais. Alguns já estão sentindo a fase aguda da dor. Outros ainda nem tanto. Alguns talvez passem de uma forma mais suave, mas muitos que não estão ainda vão passar pelos momentos mais agudos.
E é uma hora da gente respirar fundo, porque isso não é, de novo, uma fala alarmista. É uma consciência para que a gente possa estar alerta, empenhado e decidido a construir a paz com essa espada simbólica do Cristo, através da nossa renovação interna e através do nosso posicionamento firme na sociedade que a gente ocupa. E vem Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, no capítulo 5, dizendo a espada do Cristo. E aí ele fala lá no meio do texto que a espada do Cristo é a cruz. E olha que percepção bonita. A cruz, ela tem a forma de uma espada fincada na terra. Então, Emmanuel, eu não lembro as palavras dele, né, sempre muito bonitas, sempre muito esclarecedoras, ele demonstra simbolicamente que a cruz é essa espada que o Cristo se refere. E o que significa a cruz? É chegar nas últimas consequências para defender aquilo que você acredita. Ele fez assim. Ele foi o exemplo máximo. Os mártires cristãos fizeram assim. Hoje, graças a Deus, a gente não precisa mais queimar na fogueira, nem no óleo quente, nem para a arena ser comido pelo leão, mas a gente precisa e pode e deve levantar a nossa voz para dizer, ó, eu acredito na paz, eu não vou pegar na arma, eu vou até o fim acreditando na palavra do meu mestre, até o fim seguindo as orientações de amar o próximo e amar o inimigo dentro do possível, com tolerância, com respeito, com paciência, mesmo que seja muito difícil. Sem aquele confronto da violência, sem querer derrubar o outro, porque isso tudo é movimento do ego. E o ego só quer que a gente tropece, só quer que a gente fique em discórdia, para que o mundo vibre na frequência baixa e a transição demore para acontecer ou aconteça com muito custo. E já indo aqui para a conclusão, depois dessa fala tão bonita do Emmanuel, comparando a espada do Cristo com a cruz, lembrar que a vivência verdadeira com o Cristo, ela não é fácil. Ela é desafiadora. Porque no primeiro momento, você só recebe as consolações. E isso é muito bom. Mas à medida que você vai aprofundando no Evangelho, o Evangelho vai aprofundando em você, mudanças começam a acontecer dentro de você. Começa a borbulhar aqui dentro uma série de conflitos. Porque é o homem velho e o homem novo. Meio que nessa batalha do bem, no bom combate. Porque esse é o bom combate proposto por Paulo de Tarso. Não é combater com ele lá fora, não é combater com o inimigo, é combater aqui dentro, com amorosidade, com sabedoria, mas é um combate do homem novo com o homem velho. E se depois de você ter conhecido a mensagem do Cristo, e se depois de você ter aprofundado nela alguma coisa, e você estiver se sentindo um pouco estranho, ou nesse conflito, ou parece que está um pouquinho pior, não se espante. Isso, na grande maioria das vezes, é um bom sinal. É um sinal que você está indo no caminho certo. É um sinal que a revolução interior, que a verdadeira revolução, já começou a acontecer. A boa notícia é que, com o passar do tempo, o homem velho vai arrefecendo, o homem novo vai tomando o seu lugar e vibrando numa nova consciência, e aí você alcança aquilo que a gente chama a paz do Cristo. A paz que ele nos deixou. Não a como o mundo dá, mas como ele nos dá. Então, esse entendimento que a gente trabalhou hoje, nesse nosso Evangelho nos Lares, é da autotransformação, sim, cada vez mais necessária, o posicionamento, a luta pelo bem comum, a solidariedade entre todos os irmãos, e aí sim a resistência pacífica.
Não esqueçamos dessa parte, porque ela também faz parte da espada. A resistência pacífica e o posicionamento firme. É dessa forma que a gente vai, de mãos dadas, de corações unidos, atravessar essa grande tormenta. Sempre lembrando que o piloto da nave é o Cristo. O piloto do avião é Jesus Cristo, o Redentor. E quando ele está no comando, a gente pode, na hora de deitar nossa cabeça no travesseiro e descansar na noite de sono, relaxar de verdade, se acalmar de verdade, porque a gente agora está no momento da turbulência, talvez num dos maiores momentos da turbulência. Mas aí a lembrança é qual? Jesus é o piloto desse avião. E por maior que seja a turbulência, a nave não vai cair. Pode assustar, pode trazer até alguma dor essa turbulência, mas cair não, porque a gente está amparado por Deus, nosso Pai soberano Criador, por Jesus, nosso Mestre muito amado, farol das nossas vidas, e pela espiritualidade amiga que sempre nos assiste. Então, minha gratidão profunda a esse bem maior que nos ampara, que nos protege, que nos conduz. E mais uma vez a gratidão a essa bênção de poder fazer parte desse querido lar de amor. Que Francisco de Assis, que Mãe Maria sempre esteja também guardando as nossas consciências, os nossos corações durante essa travessia. Assim seja.